Estamos juntos no Debate 93. Sabe quando a pessoa afirma que não consegue se sentir bem na igreja? Não se sente bem na igreja. Já te aconteceu isso alguma vez? Você conhece alguma pessoa que já te contou isso? Olha, eu não me sinto bem na igreja, ambiente da igreja, não tô feliz, não tô satisfeito. Tô falando em relação ao culto, porque tem gente que diz, não gostei do culto, mas peraí, o culto foi pra você? Pra você que foi oferecido o culto, ou o culto foi oferecido a Deus? Aí nós estamos falando de outra coisa, uma linguagem, às vezes, olha, o som tá alto, ou tá baixo, ou a música é isso, ou a música é aquilo. E aí você tem umas adequações que vai do gosto pessoal, mas o culto tem que ser necessariamente para Deus. Então onde é que entra essa história aqui? Ouvinte que conta, não consigo me sentir bem na igreja, eu acho que meu pastor, ele cobra demais dos jovens e sem contar que as panelinhas estão sempre fechadas. Essa cobrança, você acha que é necessário que ela exista ou você acredita que tem gente que cobra demais? Dá uma exagerada mesmo. Tem gente que é exagerada, não tem não? Aí já tem o outro que é muito solto. Aí você diz, não pode ser nem muito solto, também não pode ser nem muito exagerado. O equilíbrio é o ideal. O equilíbrio é um lugar difícil da gente encontrar, mas é a busca constante. Agora e a panelinha? Panelinha. O que é panelinha, hein? O que fazer quando não sentimos prazer de estar na igreja? Como descobrir se o problema é meu ou uma falha da minha comunidade de fé? Porque geralmente jovens e adolescentes são os mais apontados na igreja. É isso mesmo, gente? A cobrança gera santidade? Como encontrar prazer no ambiente eclesiástico quando o mundo é muito mais atrativo? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. É agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com carinho o apóstolo Alexandre Macedo da Primeira Igreja Presbiteriana. Olha aí, ó. Primeira Igreja Batista de Inhaúma. O pastor Carlos Pedro da querida Assembleia de Deus em Itaoca. O nosso querido Cleves Soares da banda 4x1. E já chegando a pastora Luciana Machado da Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio. Você ligado no Debate 93, participando conosco hoje. Que privilégio grande ter a sua audiência. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ô Cleves Soares, meu querido Clevinho, quero começar ouvindo a sua palavra aqui, a sua opinião sobre esse assunto. O ouvinte fala sobre cobrança, né? E fala até que o pastor cobra demais dos jovens. Eu, na abertura, mencionei aqui que existem aqueles que não cobram absolutamente nada, existem aqueles que cobram muito. Equilíbrio é o lugar que a gente precisa estar, mas isso vai de temperamento, às vezes vai de comportamento. E a nossa ouvinte também menciona a questão das
Panelinhas, Cleve. Bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui, bom dia aos debatedores, aos reverendos aqui. Eu dizia para eles no início para me ajudarem. Na verdade, a gente está aqui para somar e falar de panelinha, falar de uma coisa que, infelizmente, eu já visualizei muito na igreja, em muitas igrejas. Imagina, o 4x1 tem a oportunidade de passar em muitos lugares ministrando e às vezes a gente fica alguns dias, a gente vem ouvindo os questionamentos dos jovens e essa realmente é uma preocupação muito séria e precisa ser contestada, precisa ser falada, porque são os grupinhos que acabam se fechando e aí nunca tem o espaço para o outro entrar e fica complicado. É complicado, hein, pastor Carlos Pedro? Quero também ouvir a sua opinião sobre esses dois tópicos. Bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos amigos, aos amados debatedores aqui. Quero começar esse debate mandando mais uma vez um grande abraço para toda a igreja do Senhor, a igreja no Alemão, a igreja de Cristo espalhada por este Brasil inteiro e pelo mundo que nos ouvem hoje com muita alegria, todas as nossas crianças lá e o pessoal da DEP. Tivemos uma reunião abençoada ontem lá em Pilares. Duas coisas importantes nesse debate de hoje. A primeira é a questão das panelas. Existe uma diferença entre grupos e panelas, né? Normalmente as panelas se fecham, põe a tampa. Eu não gosto muito da panela, prefiro o grupo. A existência de grupo é inevitável. A igreja vive dos seus pequenos grupos. A congregação, a amizade, a interação da igreja, ela depende da formação de pequenos grupos para poder agregar as pessoas. Agora, Jesus, inclusive, ele tinha um grupo. E no outro dia eu falei sobre isso, o pessoal ficou meio assim, antenado, porque Jesus tinha um grupinho, ou não? Ele chamou 12 pessoas e a Bíblia diz que ele chamou quem ele quis. Chamou 12 para ele, formou o grupo dele e trabalhou 3 anos com aquele grupo. Só tinha um detalhe: o grupo de Jesus não era uma panelinha fechada, era um grupo que quem quisesse chegar poderia. Então a diferença é essa: grupos eles sempre existirão na igreja. O que não pode é serem fechados, tampados, de maneira que ninguém possa entrar. Nós devemos estar sempre abertos a receber mais um. E se tivermos que multiplicar o grupo para abençoar a igreja, melhor ainda. Então não tem, né? O senhor está falando, então, pelo que eu entendi, panelinha não existe, existem grupos. Não, existe existe panelinha? Existe. Tá. Apóstolo Alexandre eu minimizar a panela para não prejudicar. Não, tranquilo, fica à vontade, mas de vez em quando aparece uma só panelinha. A constatação, assim, se existe ou se não existe, né, apóstolo? Bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, JR, debatedores, obrigado por colocar na igreja presbiteriana. Meu querido. Eu fiquei preocupado. A audiência com certeza aumentou muito, o pessoal da PIB tá todo mundo de olho agora. Povo bom. A informação já correu, né? Aliás, um abraço para aquela igreja que nos acolheu carinhosamente naquele maravilhoso culto que a 93 FM pôde realizar. É uma honra. Foi realmente um privilégio. Bom, mas voltando a esse assunto aí da panelinha, na verdade eu até acho o termo interessante, né? Porque panela é lugar para se fazer boas refeições, boas comidas, um tanto que não se coloque a tampa, né? Porque eu acho que o grande perigo do panela, do grupo, o nome que for, é quando ele se fecha em si mesmo, é quando ele perde a natureza da visão do corpo de Cristo, ou seja, quer se tornar um corpo dentro de outro. E aí nós sabemos que um corpo dentro de outro é um corpo estranho. Tem que ser tratado e extirpado. Então, esse é o grande perigo, é quando esse grupo, essa panelinha, se torna um corpo dentro do corpo, ou seja, querem ter uma vida própria, independente, com suas próprias regras, foi o que o Cleber falou muito bem aqui, né? A gente vai passando pelas igrejas, vai vendo isso, que é um grupo, um corpo dentro de outro. E isso tem adoecido a igreja de Cristo. De uma forma bastante evidente, nós podemos constatar que isso existe. Aliás, o ouvinte pode até descrever para a gente, fruto da sua experiência. Evidentemente, nós não vamos dar aqui os nomes, nem das pessoas, nem das suas igrejas, mas em geral um grupo social, ele tem essa tendência, né? Você trabalha numa empresa, você estuda numa escola, você joga bola ou tem algumas amigas, e aí você tem dentro daquele grande grupo ali, vão lá, 20, 30, você tem os grupos que vão ali, alguns são feitos por identificação, outros têm outros objetivos. A gente sabe que tem gente que se fecha para dizer, não, o meu grupo vai comigo até o fim do mundo. Exemplo do grupo político, né? Que se associa com objetivos políticos. Isso acontece na política secular, como muitas vezes acontece dentro da política eclesiástica também. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje? Não vamos? Então não vamos à pesquisa 93 de hoje. Vamos aonde?
Vamos pro WhatsApp, mas não tem aqui o número da pesquisa? A pesquisa então, a pesquisa. Pesquisa 93. A pergunta da nossa pesquisa 93 de hoje, para você, ouvinte amado, acompanhando a gente, é a seguinte: você acredita que a cobrança gera santidade nos jovens? Sim ou não? Liga pra cá e conta pra gente a sua opinião. Participa também pelo nosso site www.radio93.com.br. A participação dos nossos ouvintes aqui dentro da nossa pesquisa 93 de hoje, e ela está de volta. Agora sim, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, queridos ouvintes, nossos amados debatedores. E aqui no WhatsApp já tem muita gente falando da panelinha, viu? Eita, até porque existe tá mesmo? Jovem e adolescente. E esse é o momento em que eles são muito gregários, né? E aí uma ouvinte que é mãe escreve: olha, a igreja em que eu congrego tem muita, mas muita panelinha. Ela botou assim, muita, mas muita. E eu tenho uma filha adolescente. E aí ela aponta: o problema é que o grupo não deixa que a minha filha, na visão dela, participe ou faça nada. Eles a excluem. E ela diz: eu fico muito triste por ver a minha filha sofrer dentro da igreja. Ela especifica isso. Outras pessoas dizendo: olha, JR, tem panelinha na igreja sim. E tem um ouvinte que pergunta: mas como é que faz pra acabar com a panelinha dentro da igreja? Isso é possível? Olha, pergunta de $1 milhão. Olha aí, vamos saber já a opinião dos nossos companheiros aqui dentro do nosso programa de hoje. Você ligando, participando, sempre bom ter você com a gente aqui. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Como é que acaba com a panelinha, gente? Pergunta simples. Resposta é simples. A resposta porque a panela, ela é complicada quando, nós já dizemos isso, quando ela se fecha, quando acontece isso aí, que alguém quer penetrar, alguém quer chegar, alguém quer participar, e aí é proibido, é vetado, é excluído. Isso é um problema. O pastor Alexandre já definiu bem essa questão. Eu acho que quando fala de panelinha, desculpe, meu pastor, tá falando pejorativamente mesmo, assim. Já fala de algo fechado. Não é só de um grupo. E aí a gente precisa aprender a definir isso. E nós, claro, precisamos ensinar a garotada, ensinar o pessoal sobre isso. Os grupos, eles são naturais, eles existem, devem existir. O que não pode é a exclusão, o que não pode é a segregação. Então nós precisamos ser treinados e entender que o fato de nós termos uma afinidade não pode excluir pessoas que queiram participar. Obviamente, se o cara não tem um perfil do grupo, se ele não tem as características daquele grupo ali, porque um grupo se reúne por afeição, por afinidade, por amizade ou por um propósito. Se alguém quer chegar no grupo só para destoar, vai dar problema. Sabe o que acontece, gente? Aí você tem aquele grupo, é o seguinte, os caras que andam de moto. Isso. Beleza? O cara que anda de moto. O cara quer andar de carro. Só que eles andam de moto há 20 anos. Tá certo? Ontem entrou um outro irmão lá, que também tem moto. Só que ele não anda com o pessoal há 20 anos. Então ele não pode entrar, porque não é a identificação da moto, a identificação é do tempo. Quando o tempo passa a ser mais importante que a outra identificação, quem é que vai entrar se não estava lá quando começou? No meu pensamento, a incidência maior ocorre mesmo na adolescência, como a mãe falou aí. É nada. Eu acredito que a maior incidência, né? Porque o adolescente age muito por essa impulsividade, por essa coisa de afinidade, a coisa mais exacerbada. E aí eu vejo a posição de liderança, do líder administrar isso, né? Então, o caso dessa mãe com a filha aí, eu acho que ela deveria, no meu entendimento, seria incluir o líder e o líder inserir isso no grupo. Porque a tendência de qualquer grupo é se fechar realmente. E você tem que ter os facilitadores, né? Que são essas pessoas. Alguém lá no grupo lá dos motoqueiros vai ter que ser um facilitador. Vai ter que ser aquela pessoa que vai abrir o espaço. Eu acho que essa é a grande carência hoje das igrejas. Quem são os facilitadores? Quem são esses que chegam o novo? Porque o novo assusta para qualquer um. Até a gente pegar aquela questão da confiança. Agora, quem são os facilitadores na igreja? Quer ver um exemplo, pastor? Pós-culto. Pós-culto é um grande exemplo disso. Você quer ver uma igreja, se ela tem ou se ela não tem, é o pós-culto. Às vezes você tem lá na igreja 30 visitantes. Pessoas foram à igreja pela primeira vez. Tá certo? Ontem. Domingo à noite. Beleza? Tá lá. Aí tá lá a igreja. Tem lá uma igreja de 500 irmãos. Vamos lá. 30 novos, 500 irmãos. Os 500 estão conversando entre eles. E a não ser que seja alguém com uma missão, este cuida do visitante. Então a gente terceiriza a responsabilidade. A responsabilidade é de todos.
Como é que vai ser agora de um grupo específico para falar com o visitante? E quantas vezes, infelizmente, o visitante entra na nossa igreja, sai e ninguém falou nada. Acho que eu creio que o problema hoje nosso é isolacionismo. As redes sociais criaram amizades que não existem. Você tem 5.000 amigos. Eu lhe garanto que 4.800 você não conhece, porque uma pessoa bem influente, ela tem 200 amizades. Então você tem 5.000 amigos. Me diga como é que você administra isso. Então as redes sociais nos empurraram para o isolacionismo. Nós não temos mais esse contato físico. Hoje qualquer coisa você não usa mais o telefone. Eu já não escuto mais a tua voz. Você manda uma mensagem pelo Zap. E isso vai se tornando realidade nas relações sociais. Nós estamos nos isolando. Cadê a voz do povo? Eu vejo um outro problema sério aí na questão do grupo, da panela, é a postura do líder. E muitas vezes as pessoas têm domínio, querem ter domínio sobre um grupo. E essa é uma questão muito perigosa. Qual é o propósito desse grupo? Qual é a utilização do grupo? E muitas vezes o líder que tem ali um grupo fechado, um grupo sob o seu domínio, ele não admite a entrada de outras pessoas para não pulverizar a autoridade dele ou a influência dele sobre os outros e para não permitir que ele quebre a hegemonia, o controle daquele grupo ali. Então muitas vezes nós estamos num grupo, achamos que somos um grupo fechadinho, mas na verdade nós estamos sendo usados por alguém que está manipulando uma galerinha ali para o seu benefício próprio. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Por que o meu grupo não aceita ninguém? Por que a liderança sempre rechaça alguém que quer participar? Tem alguma coisa aí que a gente precisa saber. De repente ele está me usando para atingir os propósitos dele e eu estou de bucha nesse negócio. Olha aqui o ouvinte da abolição dizendo: já aconteceu comigo de ser descartada por uma irmã dessas panelinhas por 2 vezes. Hoje em dia eu não tenho mais comunhão com os irmãos, frequento os cultos, mas não participo de mais nada. Compartilha a nossa querida ouvinte. Daqui a pouco a gente volta aqui na panelinha. Vai agora? Então vai. Então vamos ter a participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Só para falar de 2 comentários sobre a panelinha, um ouvinte disse assim: bom, eu prefiro ser concha do que panela, porque a concha passa por todas as panelas. Foi o que ele disse aqui. Essa concha aí também, essa concha aí para todas as panelas. Essa da concha é nova. Essa é nova. O que ele disse. Ela pega e joga fora, é isso? A Ou concha? põe na outra panela, não sei. Mistura as panelas. Todas as panelas. Em todas as panelas. E aí tem Experimenta de todas as panelas, que aqui não eu não entendi. consigo enxergar se ela tá brava, se ela tá rindo ou não. Ela diz: oi, tem panela. Ok, eu conheço. E se tiver panela, eu reconheço que tem, vou lá, faço a minha também. Inclusive vendo se alguém quiser comprar. É mole? Isso é perigoso. Porque aí está o grande problema da panela. É a utilização de alguém, de um grupo, é a manipulação. E esse é o grande problema. Quando a gente vê um grupo fechado, sempre tem um líder, e que o líder não permite que outras pessoas entrem, você pode estar sendo manipulado por uma liderança. Então tenha cuidado com isso. Olha aqui, voltando aqui a esse aspecto, e já a gente volta à questão da panela, entrando aqui um pouco mais na questão dos jovens aqui, que é uma das demandas que a nossa ouvinte nos apresenta, né? O pastor que cobra excessivamente, na opinião dela aqui, dos jovens, enfim, e isso faz com que haja algum tipo de dificuldade. Por exemplo, uma ouvinte diz, ela é de Nova Iguaçu, ela diz: onde congrega o pastor corta um dobrado com jovens, eles são rebeldes, brincam em pleno culto e por aí vai. O por aí vai é que é misericórdia, hein? Por aí vai. Pra onde, minha irmã? Sei que alguns jovens são bastante comprometidos, mas às vezes é muito difícil. Então ela define aqui: rebeldes e brincam em pleno culto. Deixa eu responder essa irmã. Eu não sei se ela foi criada na igreja. Gente, eu já tive 14 anos na igreja, hoje eu sou pastor, mas eu já estive lá, eu sei o que é isso. A gente precisa também olhar com um olhar de naturalidade. Por favor, a gente cobra mais porque o garotada fala mais mesmo, o garotada brinca mais, isso é natural. É adulto que nasceu adultinho. Pois é, isso é uma questão preocupante. Eu acredito que todo mundo aqui viveu a sua fase de adolescente. Gente, é uma fase de explosões. Eu acho que a questão toda é a administração. E é o que você está colocando aí, JR, essa questão do cobrar muito. Eu creio que se você vai pecar, é melhor você pecar pelo excesso do que pela ausência. Porque há muitos desses adolescentes que não têm um pai,
que não tem uma mãe e que o pastor acaba se tornando essa figura, essa referência para ele. Vou dizer pra você uma coisa que eu ouço de vez em quando. Cara, eles falam assim, cara, meu pastor cobra muito de mim, pô, mas eu me amarro nele. Mas a pergunta é o seguinte, é público? O que? A cobrança? Cobrança em público? Não, calma aí, vamos. Há momentos que ela vai se tornar. Beleza, porque o ouvinte fala aqui o seguinte: meu pastor corta um dobrado, eles brincam durante o culto. Pois não é uma coisa que não, ele é divertido, os meninos são divertidos. Eu creio que em algum momento ela vai ser pública. Ela tem que ser pública porque o fato está se dando em público. Agora, existe também aquela cobrança pessoal, aquela que a gente chama de cobrança porque o ser humano não gosta de ser cobrado, a verdade é essa. Nós gostamos da coisa solta, já começa por aí. Então, toda vez que existe a palavra exortação, que é bíblica, nós rotulamos como cobrança. Então, o que eu vejo é o seguinte: se você não administra o adolescente, se você não dá limites para ele, quem vai dar? Quem vai colocar? Então, muitas vezes o pastor, a igreja, ela tem esse papel até social, porque me diga qual é o jovem hoje desajustado que teve limite na adolescência. Vai pegar essa turma. Tem o seguinte, na igreja, por exemplo, você vê, lá na minha igreja, você olha, a galera da esquerda, assim, tem uma ala, que é a ala da garotada. Então, você olha pro meio da igreja, estão os adultos, olha pra esquerda, tem lá uns 200. Gente, são 200 adolescentes e jovens sentados juntos. De vez em quando você tem que falar, gente, por favor, esse papel de bala aí atrás do banco, gente. Tem muito papel de bala. Gente, desliga esse celular aí, porque a concentração ali é muito grande. Agora, eu só quero lembrar aos nossos ouvintes que nós também já fizemos isso, gente. Falar baixinho aqui. Nós já fizemos isso. E isso não significa que nós somos do mal ou do maligno. Tem que chamar atenção? Tem. Não pode expor? Não deve expor. Mas a gente tem que cobrar. E por que cobra mais? Porque eles aprontam mais. E a verdade é essa. Aprontam mais porque está no sangue. Tem muita adrenalina para gastar. Tem muita energia para gastar. Né? Tem que ter cobrança, tem que ter limite, tem que ter o chamamento da atenção toda hora. Mas a gente vai conseguir. Eu aprendi um ditado já há algum tempo, que a nossa adolescência, a juventude é como o pássaro na mão. Você não pode apertar muito porque mata e nem soltar muito porque foge. E a gente vive nesse dilema aí. A função do pastor é essa. Cobra muito, cobra e tem que cobrar. Se não cobrar, perde. Agora, não pode apertar demais para não matar. E a gente vai buscando equilíbrio e Deus vai nos ajudar. Você concorda, Cleve? Concordo, eu acredito que esse equilíbrio ele é que é o difícil de encontrar, né? Quando você expõe um adolescente, quando você expõe de púlpito uma pessoa, é muito complicado. Aí não pode. Já vi algumas situações bem embaçadas, de testemunhos assim, que a pessoa deixou de ir para a igreja. Tem até uma frase que se diz que, eu acho essa frase muito complicada: se você sai da igreja por causa das pessoas, você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Aí eu vi um monte de gente publicando isso na internet. Na realidade, essa é uma frase muito... porque na realidade nós precisamos imprimir Jesus, mostrar Jesus, né? Nós somos o espelho que reflete o Senhor Jesus. Então, se a pessoa ela sai por conta da tua atitude, ela viu em você alguma coisa que feriu o coração dela. Então, eu acho que se sair da igreja por causa das pessoas e por causa dessa cobrança, é porque tem alguma coisa a ser revista nessa cobrança também. Muito bem, então nós temos aqui a perspectiva de um grupo, né, de pessoas na igreja que tem algum tipo de atitude inconveniente, por conta disso eles são cobrados, ou de alguma outra forma essas pessoas estão sendo treinadas para que tenham uma vida espiritual sadia, ordeira, organizada, produtiva, efetiva, e aí alguns ajustes ao longo da caminhada eles são importantes. Observamos aqui que o ideal é que isso não seja feito em público, que isso seja feito um acompanhamento e quem acompanha vai perceber eventualmente até porque naquele dia a pessoa está daquele jeito, porque tem dias e tem dias, né? Porque existem pessoas que elas têm uma rotina e de repente num determinado dia estão completamente diferentes. Então o menino tá falante, a menina tá tagarela que só, o celular não para, é mensagem pra cá, mensagem pra lá, porque antigamente o pessoal mandava bilhetinho, né? Antigamente, o pastor Carlos Pedro é testemunha disso, as pessoas mandavam bilhetinho, né? E em papiro ainda, né? Hoje você com um smartphone, você pode interagir durante o culto inteiro.
E há pessoas que fazem isso, por mais que haja uma orientação, olha, não faça isso, não faça aquilo. Tem gente que é capaz de ir para um culto com fone de ouvido, entendeu? E tá durante o culto ouvindo alguma coisa, sabe, sei lá o que é. Então, existem pessoas que estão indo à igreja desconectadas. Às vezes esta pessoa que está desconectada também está desconectada de um grupo. O grupo ajuda, a panela aí aberta, com a tampa aberta, conforme vocês descreveram aqui, ela ajuda, porque ela insere as pessoas e ela envolve as pessoas. Agora, se esta for uma forma, se este grupo não for orientado de uma forma adequada, ele poderá minguar. Porque se você exigir um tanto quanto excessivamente, ou se você for aquém daquilo que é necessário, você corre o risco de matar o grupo ou de ver o grupo morrer. Das duas formas, nós vamos enfrentar uma dificuldade. Eu vejo um testemunho, e eu tenho acompanhado essa galerinha, os de 12 a 14. Totalmente dispersos na igreja, de repente, numa aula da escola dominical, eles começam a se congregar ali, se ajuntarem, a professora faz um trabalho legal, e eu percebo que vai se formando um grupo deles. E esse grupo vai se formando de tal forma que eles começam a andar juntos. O que antes era completamente disperso, eles agora só andam em grupo. Você vê-lo na igreja, eles estão sempre no grupo deles ali. Domingo à noite, domingo de manhã, e agora durante a semana eles começam a aparecer. E aconteceu uma coisa interessante, porque Deus levantou no meio deles um garoto, um líder, que tem uma disposição de trabalhar, de ministrar, de assumir o ministério. A influência aí foi muito boa, porque hoje eu já vejo esse grupo, que só anda junto, mas começando a trabalhar na igreja, se envolvendo em ministérios. Quando essa influência é boa, isso vai frutificar. Muito se bom. for pro outro lado. Uma coisa que ajuda muito é o acampamento. O acampamento é uma bênção de Deus, não? Qualquer evento. Engraçado como uma viagem de ônibus. Ainda uma viagem de ônibus ajuda a só estarem absolutamente integrados. Maravilhoso. Marcela Bastos, vamos lá. Então, até que ponto, de repente, a igreja está preparada para entender essa fase do adolescente, de saber que o adolescente ri de qualquer coisa mesmo, porque um ouvinte conta assim, olha, aconteceu na minha igreja. Uma irmã estava cantando, ela errou a música. Naturalmente, uma adolescente riu. A irmã no púlpito, durante o culto de domingo, disse, fulana, esse é o nome da menina, eu te repreendo em nome de Jesus. Olha aí. E aí? Tá repreendendo nós deveríamos repreender o erro, né? E não na verdade, menina que riu. Porque, na verdade... Mas a pessoa tá nervosa quando erra também. Vai lá, Clévia. Você que é música, vai lá. Hein, Clevinho? Você cantando uma música lá. Você vai lá. Errou a letra. Errou a... Quando ele erra, ele vai embora. Já não aconteceu? De errar ou de esquecer? E aí a gente fala assim, só vocês. Só vocês, Não, mas aí quando erra, né? Quando erra, eu me lembro de uma música antiga, né? Do Rei Banhão. Aí lá no coro era eu me arrependo, Senhor, Rebanhão, né? Não lembro. E a pessoa, ao invés de cantar eu me arrependo, eu me arrebento, Senhor. Eu me arrebento, Senhor. Ah, peraí, meu irmão, hein? Eu já ouvi muito essas coisas assim, Oi, bom dia. Então vamos lá, até a pessoa que erra, ela quando erra fica nervosa, às vezes ela repreendeu a irmã, no nervosismo dela, acontece dos dois lados. Mas errou de novo. Errou duas vezes, errou porque ele cantou errado. Não acertou, não. Agora, a questão toda aí é o seguinte, gente, adolescente é impulso puro. Exatamente. Ele não consegue administrar como um adulto o pensamento. Eu não acredito que o riso aí seja aquela coisa pra humilhar. Não é demónico, não é reação natural. Achou a graça do negócio. Não é demônio. Não é. E no fundo o seguinte... Não é demônio. Não, demônio não. Nunca é? Por favor. Peraí, nunca é? Aí eu vejo gente que chega na igreja e fala assim, irmãos, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, eu vou cantar aqui, irmãos, eu não sei cantar. Eu não ensaiei, eu não sei direito a letra, mas é pra Jesus. Então senta. Então senta aí, canta em casa. Aí não quer se expor, né? Não quer que a turma... Agora, errou, eu errei. Eu erro às vezes. Eu erro português falando português. A pessoa fala às vezes. Humildade, né? Que coisa, né? Agora eu fiquei impressionado. Só constatou que eu já achava. No microfone você não pode errar. O que acontece? Às vezes você erra uma palavra em português. A molecada tá sentada lá, cara. Meus filhos. Dá risada. Ele já olha pra mim. O meu filho. Pô, eu criei aquele garoto. E ele já olha pra mim. Trocou fralda. Ele já olha pra mim e abre o braço. Investe nele. Se não tiver um pouquinho de equilíbrio, você já se perde ali com o teu filho te olhando. Mas veja bem, coisa simples, né? Tem pessoas, por exemplo, que oram sempre e encerram a sua oração dizendo: perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé
Em nome de Jesus, amém. Há pessoas que oram todas as vezes que oram em público, repetem esta última frase. E houve uma ocasião em que a pessoa inverteu a ordem, entendeu? Então ela disse: aumenta os nossos pecados, perdoa a nossa fé, em nome de Jesus, amém. Tá entendendo? O surpreendente, sabe qual foi? É que o povo disse amém. É porque já está acostumado. Nem riram. Nem estavam antenados prestando atenção. Porque quando a pessoa ri, é sinal que ela está prestando atenção. Aí eu pergunto: o que é pior? O que a gente percebe aí é o seguinte: é que há igrejas que já são intolerantes a adolescentes. A verdade é essa. A turma tem aquela coisa seguinte: nós não precisamos dele. E tem pastores que acabam se tornando refém porque a turma, economicamente falando, não é viável. Na verdade, então se dobra a caprichos de adultos mal resolvidos. O cara pulou essa fase e aí vem reclamar. Esqueceu, né? Esqueceu, porque o que nós, como pastores, nós temos que lidar com a aliança. A aliança da terceira idade, da meia idade, dos adolescentes jovens. Só que a gente tem que administrar isso com muito equilíbrio. Por quê? Porque a turma já sofre pressão na escola, sofre pressão no mundo. E o mundo está de braços abertos para recebê-los. Verdade. E a igreja, muitas vezes, é a maior patrocinadora da saída deles. Exatamente. Porque ao invés de acolher e, olha, vamos tratar disso aqui, vamos administrar, e eu dou um testemunho. Eu, pelas, 6, 7 vezes que eu me lembro, eu fui chamado ao gabinete só para levar arroxo, levar aperto. E eu não me arrependo. Acho que o grande valor é que você é percebido no meio da congregação. Né? E isso para mim é valoroso. Agora, o que acontece é que tem igreja hoje que faz o seguinte: olha, adolescente e jovem é um mal necessário. Isso é que me deixa doente, porque nós temos dois problemas aqui. Um é que às vezes há um vácuo de idade. Nós temos adultos lá, já bem adultos ou chegando na terceira idade. Tem um vácuo aqui no meio, por alguma razão, e os adolescentes. Então as pessoas olham para os adolescentes e veem aquilo como um problema, como é só um número negativo. As pessoas não dão importância, não são contabilizados como pessoas que precisam estar inseridas na igreja. Os mais velhos olham para eles como simples problemas. Mas vocês querem uma coisa, não é do seu tempo, claro, mas nós começávamos os cultos, antigamente os jovens tocavam, aí era o momento dos corinhos, lembra? Isso. Aí o pastor pegava e falava assim: agora vamos começar o culto. Aquilo acabava comigo. Mas o que era isso? Porque nós tínhamos o padrão da liturgia da igreja e tinha uma galerinha querendo aparecer, querendo fazer coisa na igreja. Então vamos fazer o seguinte: antes do culto de verdade, vocês cantam umas coisinhas aí. Vocês cantam umas coisas e depois a gente vai começar o culto. E muita gente, eu lia esse assunto aí nos livros de história, chegavam ao culto depois desse período. Porque antes era uma brincadeira, antes era uma coisinha lá das crianças e adolescentes, uma brincadeira deles lá. Depois a gente chega pro culto. Agora nós vamos começar o culto de verdade aqui. Vamos abrir a nossa harpa cristã e vamos cantar os hinos da nossa santa e bendita harpa cristã. Mas não é só a harpa, não. Tem uns hinários aí, tem o cantor cristão, enfim. Cada igreja teve essa época, essa fase. Acho que hoje já existe um olhar muito mais atento, adequado às faixas etárias, mas ainda existe muita gente com resistência. Mas uma coisa que é um fenômeno, que é uma coisa impressionante: uma pessoa implica, quando ele tem um filho nessa idade, as portas se abrem. Tem pessoas que implicaram durante muitos anos com instrumentos, bateria, guitarra, aí o filho dele resolve tocar bateria. Olha, um milagre, irmão. Um milagre, irmão. É só isso aí. Entendeu? Aí é o que é. Aí dentro de casa a história é outra? Agora eu entendi. Muito bem, minha gente, nós estamos tratando esse assunto, é de interesse público, os nossos ouvintes estão discutindo esse tema aqui, um ouvinte de Nova Iguaçu dizendo: na minha igreja os jovens, quando são chamados à atenção, são chamados somente no gabinete. Então ela já sabe, ou ela foi, ou as pessoas contaram, ou a galera já disse: ó, gabinete essa semana, hein? Voz da sabedoria. O cara já sabe que vai, né? Palavra de Isaías, né? Como ovelha muda vai ser levado ao matadouro. É isso aí. Ouvinte de Copacabana, acho que a cobrança não é sadia em nada. Tem outro ouvinte aqui no Face dizendo: cobrança gera santidade? Claro que não. Orientação e exemplos, isso sim. Mas peraí, mas a ouvinte falou que cobrança não ajuda em nada? Ela disse. Como não, gente? Na verdade, eu acho que ela está extremamente equivocada. A cobrança, desde que nós nascemos, existe. Qual é o pai que não disse não pro filho? Há uma frase. Mas eu tenho a impressão que a ideia dela é que ela é só a
cobrança. Ah, tá bom, então vamos eu acho que é por aí. Outra coisa. Aqui você não tem um discipulado, você não tem um acompanhamento, Sim. é só cobrança. Então, dar a liberdade, é dar a condição com responsabilidade. A cobrança é inerente a isso. Filhão, eu tenho lá, garotada. Você vai cuidar dessa área aqui. Você vai fazer o teu trabalho, vai ministrar aqui. Você vai servir a Deus aqui. Mas se ele erra, meu irmão, vai apanhar igual os outros. Não tem esse negócio porque tem 14 anos. Ele tem ali o espaço dele, tem a liberdade. Tem apanhar é o que é? Apanhar é apanhar mesmo. Às vezes, apanhar assim, verbalmente. Ovelhas? Não, verbalmente. Sim, Mas as ovelhas também apanham. E as ovelhas apanham e crescem saudáveis. Porque apanham não. Qual ovelha o senhor está falando agora? O animal? É, do animal. Não, eu tô ficando confuso. A metáfora é entendida lá na igreja, o pessoal já entendeu. Não, mas na sua igreja e na minha. Também. Não, na minha não. O pastor até acha que não tá batendo, mas ele sabe que tá apanhando. Essa linguagem, vamos lá, vamos estabelecer aqui uma linguagem. Chamar a atenção, a pessoa sabe que está. Então o senhor está dizendo apanhando. É apanhar. Eu tô me botando no lugar deles. Tô botando no lugar dos pais. O pastor agora resolveu que vai bater nos meus filhos. Que negócio é esse? Acaba o culto, ele fala assim: o senhor hoje bateu forte, hein, pastor? Mas é na pregação. Isso. A carapuça serviu. Isso aí vale pra todos. Às não vezes vale a gente chama no gabinete. O que você acha que o pastor faz? O que você acha que o apóstolo faz com os adolescentes no gabinete, lá na PIB de Inhaúma? Na verdade, o que eu creio que a gente fala é que nós, como pastor, usamos é o cajado, né? A cajadadinha de leve, ali acertando o passo da ovelha. Mas o cajado é feito para bater na ovelha? Para orientar e também para resgatar. Na verdade, ele tem uma dupla função. Só para entender. Mas às vezes quando a cajadada é para acertar o passo da ovelha. A ovelhinha, quando chega no aprisco, ela sempre. Agora, a ovelha animal, ela é interessante. Apanhou uma vez, 6 meses sem engravidar. Se ela apanhar 3 vezes, pode fazer o churrasco dela. Ela nunca mais engravida. No sentido biológico. Olha. Você estuda sobre o animal ovelha, 3 surras na ovelha, vira churrasco. Que misericórdia. Impressionante, né? Olha. O animal. E há 3 tipos de ovelha, né? A tison, a narral e a rio. Que são ovelhas que acompanham. Pastor, dá pra você falar mais devagar para eu anotar os pontos aqui rapidinho? No rebanho mesmo, a tison é essas ovelhas que saltitam, que são mais próximas ao pastor. A narral é a ovelha que o pastor identifica para botar como guia de outras ovelhas. Aí é outro papo, outra história. Mas é importante saber que a ovelha que apanhou 3 vezes não gera mais. Olha aí, pelo amor de Deus. É pro sacrifício. Pastora Luciana, bom dia. Bom dia, vim aqui das minhas considerações finais. Não, sempre ajuda muito. Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, muito obrigada, JR, por estar aqui mais uma vez. Me perdoe o trânsito do Rio de Janeiro, eu peço perdão pelo trânsito, porque eu saí muito cedo de casa, mas infelizmente não consegui chegar antes. E dentro dessa perspectiva de apanhar, de seguir, de bater, como o pastor falou, dessa ovelha que está perto do pastor, as ovelhas, né, os irmãos que estão próximos ao pastor têm uma tendência de sofrer um pouquinho mais, porque sofrem junto com a liderança. Mas o pastor precisa exercer a sua liderança de corrigir, de quando a ovelha está saindo do caminho, ir buscá-la com a ponta do cajado que tem tipo uma interrogação, ir lá resgatá-la. A ovelha sozinha, né? A gente faz... Por que somos chamados de ovelhas? O rebanho é chamado de ovelha por causa das características mesmo. A ovelha, ela precisa de ser conduzida. Ela não é igual o gado, que você vai atrás tocando o gado e ele vai andando. Não, a ovelha precisa de uma voz para ser direcionada. Você precisa, como pastor, estar à frente e o rebanho, pela sua voz, vai te seguindo e te obedecendo. É um pouco diferente mesmo, por isso que nós somos comparados com a ovelha. Olha aqui a participação dos ouvintes dizendo: na minha igreja aqui, ouvinte da Tijuca, a maior parte é de adolescentes. Eles são os que menos dão trabalho ao pastor, pois são bastante envolvidos com a obra de Deus. Bendito seja. Olha, da abolição. No caso dos jovens, a cobrança leva à santidade, sim. Tem que haver um trabalho bem direcionado a eles. A batalha espiritual é grande. De Rocha Miranda, ouvinte, dizendo que gera santidade são os ensinamentos do pastor, o modo de tratar os jovens, tem que saber falar. É o que diz aqui o ouvinte. Claro que cada um tem o seu estilo. Concordo. Não é verdade? Tem gente que vai dar uma palavra mansa e o pessoal vai ficar assustadíssimo, porque a palavra é pesada, apesar de ser mansa.
Tem uns que estão dando uma dura e a galera morre de rir, porque não que não respeitam, entendeu? Estão rindo porque sabem que ele é divertido, tá fazendo isso propositalmente, não é agressividade, não é? Enfim, e de alguma forma eu tenho a impressão que um pai de adolescente, ele quando sabe que é uma liderança espiritual forte, ele fica muito mais seguro e tranquilo de que seus filhos estejam na igreja do que quando ele sabe que é uma liberdade assim exacerbada, exagerada. Eu não sei não, meu filho é pequeno ainda, mas eu tenho a impressão que a maioria dos pais ficaria mais seguro sabendo que não, lá o negócio é quente mesmo. E outra coisa, é capaz de dizer assim, olha aí, pastor, se precisar, ó, pega firme. JR, a maioria dos pais falam isso. Eu sou testemunha disso, exemplo disso. Já vivi lideranças que corrigiam ou disciplinavam apenas pelo hábito de disciplinar, mas já vivi lideranças que faziam isso por amor. E eu penso que a grande diferença é o amor da liderança. É quando você tem um líder que te ama, você não se importa de ser chamado a atenção. Eu já vi muita gente chamar a atenção dos meus filhos, mas eu via o chamamento da atenção e via o carinho, o amor, a dedicação dessas pessoas. Quando há amor nesse tratamento, ninguém vai reclamar de ser chamado a atenção aqui e receber um abraço na sequência. Isso agora faz a gente crescer. Em causa dos filhos de pastores, posso? Claro. Frequentemente, filho de pastor é tratado de forma diferenciada. Olha aí. Ou seja, todo adolescente pode aprontar, mas se o filho do pastor, que é adolescente, aprontar, ele é estigmatizado. Infelizmente isso acontece e muito. E talvez seja o motivo hoje de muitos pastores terem seus filhos fora da igreja. Por quê? Porque foram tratados diferenciados. Eu vi uma situação dessa acontecer, e quando a pessoa veio falar comigo, olha, seu filho fez, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Todas as crianças erradas da igreja que você viu, você foi até o pai deles para comentar o fato? Porque se você agiu assim, você agiu certo. Agora, se você agiu assim só com o meu filho, você agiu errado. Então, infelizmente, nós sabemos, pelo menos é uma realidade que eu vejo em muitos ministérios, de pastores hoje que sofrem porque os filhos, a turma tem aquela ideia, olha, é filho do pastor, o cara tem que ser pastorzinho. Nem nome tem. Nem nome tem. Filho do pastor. Filho do pastor. E então, às vezes filho do pastor, quase que um essa palavrão. Discriminação, ele está falando aqui, existe. E nós temos que quebrar isso. Acho que filho de pastor é criança tanto quanto as outras crianças, é adolescente tanto quanto os outros adolescentes, e merece a isonomia no tratamento. Muitos desses filhos se revoltam por causa muitos pais hoje têm filhos fora da igreja por causa disso. Eu acho que as demandas da liderança são muito pesadas, não é? Se você é forte, você é forte demais. Se você é fraco, você é pastor frouxo. Se você segura muito seu filho, você é pastor, tem um filho, segura muito seu filho, você é ditador, a criança vai se afastar. Se você deixar muito solto, é complicado, né, JR? A gente que vive na liderança, a gente precisa de um equilíbrio, de muita sabedoria de Deus, para poder conduzir tanto o rebanho que não é nosso, é do Senhor, quanto os nossos filhos. E os filhos que são confiados a nós. Nós vemos que existe, às vezes, pais que são muito frouxos. E às vezes na igreja a gente dá a gente aperta um pouquinho mais o cinto, o adolescente, o jovem estranha. Por quê? Porque está acostumado. A gente precisa criar, né, dentro da igreja, no ambiente eclesiástico, um ambiente também de submissão, porque nós somos submissos ao Senhor, e o Senhor ensina em toda a Bíblia a respeito disso, da gente a respeitar a liderança, de entender que a liderança não quer o mal, mas quer o bem, não é? De entender que muitas vezes quando a gente puxa um pouquinho é por amor, porque a gente ama, e não é porque a gente quer deixar a pessoa solta, né? Quando o filho pródigo, ele criou uma independência dentro do seu espírito, aconteceu tudo o que aconteceu, não é? Ele criou uma independência dentro do seu espírito, falou assim, eu não preciso de ficar aqui, eu não preciso do meu pai, eu preciso do dinheiro, e saiu. Mas quando ele estava fora, ele viu como era importante estar dentro, como era importante estar submisso ao seu pai, que até os empregados do pai dele comia melhor do que ele, que estava do lado de fora. Então, ele reconheceu, estando fora, o quão importante era estar debaixo do pai, debaixo da liderança do pai. Boa palavra. De Vilar dos Teles, um ouvinte dizendo, na minha igreja, quando os adolescentes cantam, a igreja não participa. Então acredito que eles se sintam desestimulados. E quero ressaltar que isso pode gerar, de fato, um desestímulo. Em alguns casos, é pior do que isso. Mas é preciso
Não, em alguns casos, tem gente que levanta. Coisa Correto, ostensiva. Mas essa é a questão da liderança, a gente tem que trabalhar isso. Eu sei, brother, é o seguinte, eu tô insistindo exatamente nesse ponto aí, porque a liderança é responsável, mas meu Deus do céu, se tudo na igreja depender da liderança, essa igreja não anda. É isso mesmo. Se a igreja depender, se você não tiver leigos que sejam maduros espiritualmente, nós vamos ficar o dia inteiro tomando que conta o pastor disso. Carlos Pinto está falando da liderança quando você exerce o pastoreio. É lógico. Eu acho que é uma mentalidade que o líder tem que desenvolver na congregação. Eu estou dizendo a você o seguinte, que existe um milagre. Quando o filho resolve, o filho agora vai tocar bateria, o pai que sempre foi contra, agora ele vira um baterista mor, entendeu? Ele compra, ele investe, é um milagre ali. Eu estou dizendo o seguinte, que tem gente que quando a pessoa está cantando lá, e tem mesmo, gente. Tem, claro que tem. Adolescente está cantando lá, a pessoa está fazendo cara feia, a pessoa baixa a cabeça, a pessoa conversa com quem está do lado, tem gente que levanta e sai, não sabe o empenho que aquele menino teve, não sabe o esforço que ele teve. Ele canta alto, ele berra, ele dança, a roupa tá isso, mas não sabe o empenho que foi feito da liderança espiritual para que ele estivesse ali. A única coisa que se espera de um membro da igreja estar sentado ali, que ele respeite a pessoa que está ali. Ele canta bem, ele canta mal, respeita, não levanta. Se fosse uma música que te agradasse, uma música que você gostasse, ia ficar ali atento. Agora tem gente que não tem menor respeito e não tem mesmo. Final de culto, põe o final de culto lá. Põe o final de culto lá. Agora as crianças vão cantar no final do culto. Quem não tem filho, criança, levanta e vai embora, desrespeita as crianças que estão ali. É ou não é, gente? Eu acredito que seja o reverso da moeda. Da mesma maneira que o adolescente precisa ser instruído, que na hora do culto ele tem que prestar atenção à pregação que a gente estava falando aqui. Há pessoas que precisam desse nível de entendimento, desenvolver isso. E aí, aquilo que o pastor Carlos colocou muito bem aqui. Nós, pastores, devemos desenvolver a consciência de adoração. Porque tem gente que está paradinha ali, você acabou de falar isso, o cara está com fone de ouvido. Ele está assim, olhando para você diz, pô, eu sou o supra-sumo da atenção desse cara. Mas ele está longe da gente. Então, essa consciência de adoração que você colocou muito bem aí, eu acho que nós temos que desenvolver. Apóstolo, eu concordo plenamente, pastor Carlos Pedro está absolutamente certo. Ele já disse, às vezes ele erra. Muito poucas vezes. Ele disse isso. Coisa é cair nas mãos do JR. Eu vou pagar isso. Tá gravado. É cair nas mãos do JR. Tá gravado. Mas o ponto é o seguinte, que existem pessoas que estão na igreja há 337 anos. Tem pessoas que estão na igreja há 589 anos. Essa pessoa não é ensinável, não é pastoreável, não é falta de educação. Você não levanta no teatro, tá lá o teatro, a peça tá andando, se você levantar, o ator olha, para, a luz acende. Entendeu? Agora, na igreja, a pessoa, olha, o xixi tá... Vou falar agora, pode falar? Pode falar. Pode falar? Nós estamos em São Cristóvão aqui, nós estamos no bairro de São Cristóvão. O xixi tá onde? Vamos botar o xixi em lugar nenhum, né? O xixi tá no bairro tal. O xixi tá longe. Já tá levantando. A pessoa tá levantando, não aguenta segurar, não levanta nem em casa durante o jogo, nem durante o filme. Nem a novela. A novela tá lá, tem 15 mandamentos, 20 mandamentos, 30 mandamentos, é a Babilônia, sei lá o que a pessoa tá assistindo, ela não leva. Agora na igreja não tem, ai meu Deus, se eu não fizer isso agora... Olha, gente. A maldição da bexiga, né? Eu acho que eu tô meio bravo hoje. Não, hoje eu percebi que tá batendo. Cajado. Que café foi esse aqui? O cajado agora, tá forte. Vou tocar num outro ponto aqui. Já que estamos indo, vamos até o final, né? O adolescente chega do culto. Tô falando de adolescente aqui, porque vocês colocaram adolescente. Nem é o nosso tópico aqui. Okay. Tá certo? Mas vocês falaram tanto de adolescente aqui, é uma área que eu me interesso muito. E acho que os nossos ouvintes também se interessam muito, graças a Deus. Então você veja bem, o adolescente chega de um culto, chega de um acampamento, chega de um congresso, o pai e a mãe nem perguntam, como é que foi? Nem param para ouvir. O menino chega, às vezes a menina fala mais, né, pastora? Né? Tô quietinho. Não, diz a ciência, né? A menina chega e quer contar como é que foi. Ninguém dá a menor atenção para a bendita menina. Olha, nós precisamos criar uma dinâmica de você chegar e sentar e falar assim, cara, como é que foi? Conta aí. Espera, olha pra pessoa, a mesma atenção que você quer, quando você diz, vem cá, tô falando com você. Aí quando inverte, você não presta atenção. Pai, mãe, vigia. Esse é o princípio da boa convivência, comunicação saudável. E muitas vezes nós erramos por conta disso. De não
valorizarmos as pessoas. O que os adolescentes gostam não me interessa. E eu não gosto do tipo de música, eu não gosto da dança que eles fazem, por isso eu não presto atenção. Mas eu esqueço que eu também faço coisas que eles não gostam muito. E eu exijo a atenção deles. Então nós precisamos criar uma cultura de respeito mútuo. É exatamente Agora, o que a gente está falando. Eu quero falar uma palavra aqui, JR, de uma experiência que eu vivi de um adolescente. Ele saiu da igreja. E eu conversando com ele, eu disse: o que houve? O que aconteceu? Ele disse: na época, meu pastor, chegar em casa no culto e só ouvir falando mal da igreja, eu não aguentei. Olha aí. Eu não aguentei. Olha aí. Então hoje eu tô fora por causa disso. Na minha casa, a gente chegava domingo. A cultura do mal dizer e então, não bem dizer. muitas vezes o adolescente não suporta essa hipocrisia. Porque é muito autêntico, né? Muito cruel. Então, quantos e quantos estão, às vezes, conversando na igreja, porque em casa a igreja, ela é diluída, ela não é uma instituição valorizada. E o próprio pai e a própria mãe desvalorizam. As pessoas esquecem que a igreja é quem está falando. Porque a igreja não são 4 paredes, a igreja é cada um que está ali dentro. E as pessoas, quando maldizem a igreja, estão fazendo mal a si mesmo. Não é verdade? Com certeza. É porque muitas pessoas querem Deus, querem o cabeça, querem Jesus que é o cabeça, mas ignoram o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E muitas vezes as pessoas estão só envolvidas com o cabeça e não querem saber do corpo. Só que esquece que eu sou o corpo, você é o corpo. E juntos fazemos o corpo, formamos o corpo de Cristo. E aí, o que acontece? Essas pessoas agindo dessa forma afastam muitas pessoas. E elas esquecem que elas estão dentro desta dinâmica do corpo de Cristo. É verdade. Eu acho que nós temos aqui um leque extremamente vasto de situações que nós precisamos mexer um pouquinho. E aí é de cada um, né, gente? Cada igreja tem o seu estilo. Tem igreja que trabalha isso maravilhosamente bem. Tem igreja que precisa trabalhar bem, mas eu queria olhar isso como um desafio, sabe? Eu olhei isso como uma oportunidade, falar assim: olha, a gente tem condições de mexer nisso aqui, evoluir nisso aqui. Poxa, é tão bonito quando você vê uma pessoa que tem habilidade para falar para adolescentes e jovens. É tão difícil isso. Tem pessoas que não têm o menor jeito, mas sabe uma coisa que pelo menos é a minha interpretação, se eu estiver errado aqui, por favor, observe aqui, que às vezes até a pessoa não tem muita habilidade, mas ele tem o respeito das pessoas. Amor. Ele fala com amor tão grande que as pessoas param para ouvi-lo. Ele é um senhor de idade, ele já fez 198 anos, entendeu? Ele não tem nada a ver com jovem. A roupa dele não é de jovem, a linguagem dele não é de jovem, mas a pessoa fala com uma autoridade, com amor, de uma forma tão especial que as pessoas param para ouvir. É claro que eles não vão ouvir muito tempo. Cativo. Mas respeito. Hein? Nós vamos dar uma palavrinha com vocês rapidinho, 2h30. Não. Oi! Quantos breaks o irmão vai dar aqui pra gente dar uma levantada, né? Mas existem diferenças, isso aí, ou seja, não deixa de falar, né? Fica juntinho. Eu gostaria muito de deixar aqui um pensamento para nós pastores agora, porque a gente gosta muito de colocar a culpa no rebanho, na igreja, na congregação, mas eu ouvi um pastor relatar num seminário um dia desses, uma igreja enorme, uma mega igreja, e ele olha e diz assim: minha igreja, percentualmente, o número de adolescentes que eu tenho não é compatível, tem poucos adolescentes na igreja, então chama todo o staff da igreja para uma reunião e vamos discutir essa questão. Eu me apaixonei naquele dia, porque ele disse: vamos ver o que está acontecendo, o que nós precisamos fazer para corrigir esse ponto aqui. Então o que nós precisamos hoje, nós não vamos ter E ele ouviu os jovens. Pois é. Ele ouviu esse papo aí, ele foi conversar com os jovens. O que está acontecendo? Nós estávamos juntos na mesma palestra. Exatamente. Então, o que nós precisamos, nós não vamos ter unanimidade nunca, gente, não vamos ter. Mas peraí, se nós tivermos só 10% aqui satisfeitos e 90% insatisfeitos, tem alguma coisa errada. Nós precisamos repensar isso. O problema é que nós, líderes, depois que assumimos a nossa posição, nós não queremos ouvir mais, nós não queremos mais radiografar, nós não queremos mais ver o que pode ser melhorado. Então a gente precisa descer um pouquinho e olhar isso, começar a tratar essas questões, começar a avaliar o nosso trabalho e dar a mão à palmatória. Quero agradecer o carinho dos nossos companheiros, também dos nossos amados ouvintes. Conversamos aqui sobre temas tão importantes, tão fascinantes, tão apaixonantes. Como é bom ouvir, como é bom discutir, como é bom trazer esse assunto, e com certeza muitas coisas são movidas quando a gente abre o coração e conversa com franqueza e tranquilidade. Pesquisa 93.
Você acredita que a cobrança gera santidade nos jovens? 50% dos ouvintes por telefone acreditam que sim. E 45% deles no nosso site também acreditam que sim. E eu queria encerrar a participação aqui pelo WhatsApp com um ouvinte que diz assim: olha, gente, na igreja onde eu congrego, quando o conjunto de jovens e de adolescentes está no comando, a unção desce. E a maior parte das pessoas sente a presença do Espírito Santo de uma maneira muito forte, muito linda. E ela fala, só de lembrar, eu fico toda arrepiada. Deixar essa palavra do ouvinte. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente. Nós estamos juntos, esse é o Debate 93. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. É, ouvinte contando, meu marido me acompanha nos cultos, de vez em quando ele se afasta, mas sempre ele volta. Aí no meio desse processo, ele nunca levantou as mãos para aceitar a Jesus e isso me incomoda demais, gente. Como é que acontece o processo de salvação, hein? Uma pessoa que nunca fez uma oração pública, ela não é salva? Frequentar a igreja é uma condição para ser salvo? Quais os sinais de que alguém realmente foi salvo por Jesus Cristo? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastora Luciana, muito obrigado, Deus abençoe sempre, pastora. Obrigado, JR, eu que agradeço, né? Desculpe aí esse atraso todo. Independente da gente, né? Independe de nós. Eu queria mandar um abraço pro meu marido, pra minha mãe que está aqui comigo, pro Luciano, pra Isabel e pra Dadá e toda a comunidade lá, o pessoal da Filadélfia Grande Rio, que ontem tivemos um culto muito abençoado. Maravilha, muito obrigado, querido Clevio Soares, nosso Clevinho. Obrigado, JR, obrigado aos amigos aqui debatedores. Estou saindo aqui preenchido. Falar que a gente tem a oportunidade de compartilhar sobre essas perguntas, essas questões. Mandar um beijo agora aqui pra minha esposa, pro meu filhote que tem 3 meses. Nasceu mais parecido com a mãe, graças a Deus. Aí, lindão. E mandar um abraço pra minha igreja Metodista Wesleyana, meu pastor, e a todo o pessoal do Facebook, do Twitter e do Instagram. Tamo junto. Você me lembrou a história de se o camarada nasceu o filho dele, o cara falou, rapaz, olha, pro amigo, né? Só, rapaz, olha, o rosto é igual ao meu, o olho é igual ao meu, cabelo igual ao meu. O amigo falou, fica tranquilo, com o tempo melhora. Fica tranquilo. Pastor Carlos Pedro, obrigado, forte abraço. Puxou a mãe, graças a Deus, bênção pura. Uma alegria, um prazer estar aqui. Eu agradeço a Deus pelo privilégio e mais uma vez um grande abraço a toda essa galera, esses adolescentes, esses jovens que estão lutando para servir ao Senhor, se esforçando para serem fiéis a Deus. Um grande abraço a todos vocês no nome de Jesus. Maravilha, muito obrigado, apóstolo Alexandre, um forte abraço, querido. Obrigado, JR, é bom participar desse debate maravilhoso. E mandar um beijão aí para todos os ciãs, todas as ovelhas e todas as igrejas de cobertura que nós estamos caminhando juntos. Deus abençoe a todos. Bênção puríssima, sempre bom ter você com a gente aqui na 93 FM. Aliás, ô Cleve, dá um número aqui pro nosso ouvinte ligar para convidar o 4x1. Muito tranquilo levar o 4x1 na sua igreja, no congresso, nos retiros. Você vai falar diretamente com a Andréia, como se estivesse falando com a gente, o pastor Andréia. 2498-21 para quem tá ouvindo pela internet aí, 21 2498-0681. 21 2498-0681. A gente vai estar cantando. Estamos lançando o CD novo, tá lindo. A canção tá tocando na rádio. Graças a Deus a gente tá podendo nas igrejas. Vou repetir o número de novo: 2498-0681. Leva a gente na tua igreja. Olha aí, ó. Quando achar que não tem jeito, ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel. Então é só clamar, como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele ouvirá quem com fé clamar. E é nesse clima que nós vamos orar juntos agora. Vou pedir a pastora Luciana para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar juntos em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos declarar o quanto te amamos nesta hora, Senhor. E clamar a Ti, que o Senhor aí dos céus, Teu trono de glória, possa olhar para as pessoas que estão dentro das igrejas, Senhor, passando por essas dificuldades como no tema de hoje, que possam encontrar soluções em Ti. Colocamos os enfermos em Tuas mãos, Pai, que o Senhor possa curar, se for da Tua soberana vontade, que o Senhor possa olhar para os encarcerados que estão ali, Senhor, muitos presos, não só numa cadeia fisicamente, mas com suas almas presas ainda. Liberta-os, Senhor, em nome de Jesus. Entregamos todos esse debate em Tuas mãos, JR, Marcela, toda a equipe, Senhor, e Te agradecemos porque este tem sido um canal, Senhor, de muito esclarecimento e de bênçãos para muitas pessoas. Nós choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir Debate 93.